Professor Jonathan, agora é com você. Me diga aí, qual a natureza da crise brasileira em que ela se relaciona com a hegemonia das classes dominantes, que, um parênteses, nossa visão divide em apoio restrito à política econômica imposta pelo ministro do offshore, ou na defesa tímida de soluções paliativas aí para administrar o caos que eles criaram, direto ou indiretamente, e seguir lucrando absurdamente, como nós estamos vendo aí. E quais alternativas que temos à esquerda para ser inserida no debate e disputar essa hegemonia. Professor Jonathan, é com você. Pronto, Denise. Vou tentar pegar esse balaio de questões aqui, tentar dialogar com esses pontos, assim, a partir de 3 aspectos assim, fundamentais, que é quando a gente fala de crise, a gente fala de crise de quê? Em grande medida, as contribuições tanto de Elisiário como de Priscila já ajudam bastante a entender isso. Mas um segundo aspecto é a crise no Brasil e sua relação com a hegemonia, que tem uma afinidade direta com um dos questionamentos que você faz, e, obviamente, a problemática sobre crise alternativa. Então, para tentar passar pelas questões que você apresentou, penso aqui esses 3 pontos, basicamente, e lhe peço assim que você me avise também quando faltar 5 minutos, assim, pode ser até na própria tela, para que eu me mantenha na disciplina aqui do tempo. Primeiro, quando a gente pensa crise, é importante ter em vista que é uma palavra muito recorrente, né? Com frequência aí a gente escuta crise, se observar apenas o noticiário, a gente se deixa levar pela noção que das duas uma, né? Ou crise é qualquer coisa ou vivemos sempre no estado de crise. E não é uma coisa menor partir dessa observação, porque como a análise de qualquer fenômeno social, ele é analisado também a partir de um determinado lugar. E o lugar também condiciona o tipo de análise que nós fazemos. Como já lembrou lá nas discussões sobre análise de conjuntura, Antônio Gramsci, não existe análise de conjuntura neutra. Você analisa sempre de algum ponto com a perspectiva de intervir naquela conjuntura, naquele dado momento, para produzir determinados efeitos em torno também desta conjuntura. E por isso mesmo, quando a gente pensa crise também, para evitar uma banalização da própria palavra, para não ficar dentro do noticiário, é interessante tentar qualificar de que crise que a gente fala. Né? Tem múltiplas crises sempre. No entanto, se fosse responder já de modo mais direto aos questionamentos que você colocou sobre de que modo a crise brasileira se relaciona a um quadro mais geral, primeiro, ela é uma crise que tem um sentido político específico, que guarda relação com a forma própria de capitalismo dependente a partir de uma sociedade escravocrata, que é a trajetória do Brasil, mas que é sobredeterminada por uma crise estrutural do capitalismo. E aí, né, as falas que me precederam trouxeram vários elementos, mas quero chamar atenção para isso, porque sem partir daí, a gente realmente não entende por que nós vivemos no Brasil, e isso não se deve à pandemia. A pandemia escancara, na verdade, aspectos desta realidade social, mas ela não inventa nem o desemprego, nem a fome que nós assistimos, nem todas as mazelas sociais que são muito presentes e se tornaram tão presentes que nem mesmo a mídia, esta mesma mídia corporativa que defende as medidas que produzem essas mazelas, tem como ignorar isso. Então, para pensar isso, né, é importante realmente a gente voltar e pensar a dimensão estrutural do capitalismo. E aqui a gente tem um momento histórico, principalmente a partir da década de 70, onde, depois de algumas décadas de crescimento muito intenso, de níveis razoavelmente elevados da taxa média de lucro, o capitalismo não consegue mais se realizar nos mesmos termos. E não dá para desenvolver todos os elementos disso,
Mas um dos aspectos, né, para tentar cortar esse nó é mudar aquilo que é chamada a composição orgânica do capital. Quer dizer, você tem, para voltar a Marx, uma introdução muito grande de trabalho morto, né? Quer dizer, de tecnologia, como a gente costuma ouvir falar, você tem uma mudança dentro do próprio processo produtivo, busca ampliar a produtividade do trabalho, né, em favor, obviamente, do capital, mas isso também traz alguns problemas. De modo muito sintético, toda vez que você tem um problema dessa natureza, com a chamada composição orgânica do capital, você reduz a possibilidade de extração da mais-valia, que é a base fundamental da lucratividade no capitalismo. Porque o que produz a mais-valia, efetivamente, né, o que põe valor, se quiser usar uma tradução mais literal, a partir da obra marxiana, é justamente o trabalho vivo, não o trabalho morto. Né? O trabalho morto, por exemplo, a maquinaria dentro do processo produtivo, transfere valor até, mas ela não produz valor. E aí tem um problema, se você tem sistematicamente nas plantas industriais, reduzindo a presença operária, você tinha milhares, né, ou centenas, a depender da unidade fabril, e você passa a ter 5, 6 e um robô. Sim, você pode ampliar a produtividade, mas não necessariamente você resolve o problema da lucratividade. De modo assim, muito, muito sumário aqui, você tem um problema, porque, como voltando também a Marx, o atendimento de uma necessidade, né, engendra outras necessidades, e muitas vezes isso é marcado por contradições muito flagrantes. Então, a própria saída para o capital, ela não é uma saída pacífica, né? Não à toa, e aí, voltando à discussão sobre crise de quê, a sociedade capitalista é uma sociedade permanentemente marcada por crises. Isso também não é invenção contemporânea. Desde o século XIX, por exemplo, até a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí inúmeros momentos de crise. Depois da Segunda Guerra Mundial, também inúmeros. Mas o que marca esse período da década de 70 para cá é um cenário mais geral colocado onde o capitalismo não consegue recuperar a taxa média de lucratividade, pelo menos a nível mundial. E não conseguindo fazer isso, obviamente você vai ter uma receita. A classe dominante produz uma receita, que é isso aí que comumente recebe o nome de neoliberalismo. E essa receita, né, que passa por reformatar o Estado em função dessa tentativa de acumulação do capital em outro patamar, ela tem algumas partes que são velhas conhecidas nossas, porque o Brasil é um laboratório dessa receita. Né, em diferentes momentos, com diferentes intensidades ao longo das últimas décadas, mas é isso que nós temos vivenciado. Então, a ideia de que, primeiro, privatizar, você transfere riqueza, né, social para o setor privado, e aí a forma mais simples, direta e tudo mais, de fazer com que um determinado segmento do capital passe a ter a possibilidade de lucro. Se antes ele não podia operar na educação, na saúde, na previdência e tudo mais, agora ele vai poder operar. E isso traz um conjunto de outras possibilidades. Segundo aspecto, mas associado lá também àquela questão da composição orgânica, que é a redução do custo do trabalho para o capital. Então, isso passa por mudar as relações de trabalho, e a gente também não é à toa que tem visto diferentes modalidades de vínculo precário, pensando o emprego, níveis inéditos de informalidade, porque corresponde a uma lógica muito bem colocada. Então, é uma mentira que as reformas trabalhistas e tudo mais, aqui com as aspas no nome reforma, vão gerar mais emprego. Se sabe que não, o próprio FMI, inclusive, o próprio Banco Mundial tem relatórios que demonstram em diferentes países esse tipo de aspecto não vai gerar mais emprego, pelo contrário, né? Se há geração de emprego, inclusive em caráter precário, porque sistematicamente as empresas demitem para recontratar, né, quando o fazem nos novos termos que são piores do que os anteriores. Então, isso é constatado.
restrição ao investimento público e ao gasto em políticas sociais, aqui políticas sociais entendidas como aquelas associadas à proteção ao trabalho, às proteções sociais, às contrapartidas, de certa maneira, à classe trabalhadora e aos setores populares, né, arrancadas aí do capital ao longo, né, de um longo histórico de luta. E, evidente, também você tem como parte justamente dessa restrição a sobra aqui de recursos para o processo de financiarização. Você tem aí o sistema da dívida e tudo mais vinculado de modo muito parasitário a isso. Então, esse quadro mais geral é a receita que a classe dominante formulou diante da crise. Né? Inclusive, se não é possível recuperar a taxa média de lucro, né, como eu disse, em escala mundial, através do processo produtivo, pelos problemas que eu citei aqui, bom, a financiarização se tornou aí um caminho. Então, não é à toa, inclusive, que mesmo, né, grandes corporações industriais, elas vão estar indissociadas hoje do capital financeiro, de operações diversas no chamado mercado financeiro. No que nos interessa aqui, muito rapidamente, é dizer que isso funcionou para recuperar as taxas médias de lucro do capital? Não. Em termos globais, não. Por isso, inclusive, que diz que há uma crise estrutural do capitalismo desde a década de 70, porque, na verdade, essa receita ela não consegue resolver o problema de base. É como se, nos mesmos marcos, o capitalismo ele não consegue se reinventar. Isso não quer dizer que ele viva uma crise terminal, e é importante também destacar isso, certo? Para evitar visões que no passado já tiveram espaço. A ideia é que, por si, a sociedade capitalista vai se desfazer, que vai encontrar seus limites econômicos e tudo mais, né? Que é uma abordagem economicista que leva à passividade, inclusive. Pelo contrário, nós podemos viver um longo período histórico extremamente destrutivo do ponto de vista, né, das necessidades sociais. Nós já assistimos, em parte, isso. Mas essa crise estrutural, ela justamente tem picos, né? Ela tem momentos mais agudos. E esses momentos mais agudos, inclusive, elas reforçam a polarização social. Elas levam a um nível maior de conflito. Porque se essa receita ela não serviu para elevar as taxas médias de lucro, ela foi muito bem sucedida num aspecto. Ela concentrou a riqueza em escala mundial de forma sem precedentes na história. Hoje, os mais ricos nunca foram tão ricos quanto são hoje. E não é à toa que nós temos um fenômeno também mundial, que mesmo naquelas sociedades mais pauperizadas, mais marcadas, inclusive, pela extrema pobreza e também, de modo ligado a isso, por formas extremamente agudas de desigualdade, você tem, consequentemente, novos bilionários e bilionárias praticamente aí surgindo frequentemente. Né? E esse é o caso do Brasil, como foi dito aqui, mas vale também para outros países. Dá para pensar a China, por exemplo, dentro desse processo. Né? E não é à toa, porque se você tem novas pessoas bilionárias, isso significa também que a concentração da riqueza. Então, essa receita, ela falha por um lado, mas ela também serve ao capital no outro aspecto. Ela concentra a riqueza de modo, como eu disse, sem precedentes. E, por extensão, isso também vai ampliar toda forma de conflito social, vai levar, por exemplo, a um questionamento das formas de representação política, porque, é óbvio, a percepção para quem é da classe trabalhadora, principalmente as camadas mais pobres da classe trabalhadora, é que bom, você vive num sistema onde as instituições políticas são de costas para você. E isso vai, obviamente, se manifestar de formas distintas aí, mas vai se manifestar com diferentes formas de descontentamento. No caso brasileiro, então, para a gente recortar para um segundo elemento, né, feito esse pequeno quadro aqui, quando a gente pensa o Brasil, esse receituário neoliberal ele vai ter uma aplicação que é tardia em certa medida, pelo menos do ponto de vista do grau de intensidade, também se comparado a outros lugares do mundo.
Tardia por quê? Porque as classes dominantes brasileiras, né, que operam no Brasil, elas são melhores, são mais benevolentes? Não, porque você tem, inclusive, este processo em termos mundiais, num quadro onde, de algum modo, você tem a derrota de uma ditadura no Brasil, você tem um ascenso da luta popular na década de 80, você tem a construção de vários instrumentos de luta popular, que atravessam esse período da década de 80, que atravessam, né, parte dos anos 90 também, e que servem um pouco como um contraponto à aplicação desse receituário pura e simplesmente. Então, vai ter muita resistência popular a isso. E quem pega, por exemplo, os governos ali, né, Collor, o governo Itamar, Fernando Henrique, os governos Lula, Dilma, né, vai perceber que, óbvio, todos eles são marcados por manifestação, por mobilização, por um nível de enfrentamento a medidas que têm relação com esse receituário. Mas as classes dominantes brasileiras, elas, desde muito cedo, se definem por esse caminho, por essa ideia de que é por aí mesmo, né? Bom, o que é que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa ajustar o Estado brasileiro e, por consequência, também a sociedade a esse novo momento do capitalismo. Nós precisamos responder a isso. Tem muito a ver com o fato, né, que nós temos aqui um capitalismo dependente, onde a classe dominante ela é uma sócia minoritária, né, das classes dominantes que operam a partir do centro do capitalismo. Isso também tem características, né, que marcam esse processo: desindustrialização, desnacionalização e privatização da nossa economia, das riquezas de modo geral, relações de superexploração do trabalho, destruição ambiental, e destacaria aqui um ponto que muitas vezes passa ao largo das avaliações econômicas, mas não pode ser deixado de lado. O capitalismo brasileiro só funciona dessa forma, matando, em média, cerca de 50 mil pessoas por ano, que são a média de homicídios reconhecidos, inclusive, pelo Estado brasileiro. Não é possível funcionar dessa forma, né, numa sociedade como a sociedade brasileira, sem um nível brutal de violência marcando o cotidiano, que opera, inclusive, sob uma chave racializada, de modo também bastante evidente, porque dentro dessas mortes, né, você tem aí o extermínio da juventude negra sistematicamente, né, operando. Então, a questão racial, por exemplo, no Brasil, não é uma questão acessória, né, à forma do capitalismo no Brasil. Na verdade, ela é fundamental, ela é estrutural nesse sentido, a também como o capitalismo funciona. E aí, bom, com os governos de conciliação de classe, do PT, né, assim, e aliados, né, são coalizões, governo Lula, Dilma, por fatores internacionais favoráveis, né, você tem a possibilidade de uma tentativa de acomodação de interesses que são muito contraditórios. Então, quem lembra ali dessas experiências de governo vai ver, nós temos, por um lado, o Ministério da Agricultura sendo comandado por alguém que é ruralista, ligado ao agronegócio, você tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem, diga-se de passagem, um orçamento muito menor, mas que busca dialogar com os movimentos do campo. Então, a própria expressão institucional desses governos também manifestava essa tentativa de conciliação daquilo que é inconciliável. Isso dura enquanto você tem crescimento econômico que permite, de alguma forma, a acomodação desses interesses de modo também muito desigual. Você tem aí algum nível de incremento, né, da renda do trabalho a partir de uma política de valorização do salário mínimo, você tem políticas, né, de microcrédito, você tem algumas políticas de transferência de renda, não, né, de redução da desigualdade social, exatamente, que não se trata disso, não houve transferência, né, do capital para o trabalho dentro desse processo, né? Você tem uma reacomodação, inclusive, dentro da renda do trabalho, mas você tem um conjunto de expedientes ali que marcam esses governos. O grande problema é que quando ingressamos numa quadra, né, onde você tem um pico, novamente, dessa crise estrutural, no centro do capitalismo, mas que afeta a periferia também, em 2008, você tem a tentativa por parte do governo Lula inicialmente, né, de retardar os efeitos disso. Ele mesmo dizia na época, né, que no Brasil, lá fora era um tsunami, aqui ia ser uma marola, e tem uma série de políticas, né, contracíclicas que buscam minimizar esses efeitos. O próprio Minha Casa Minha Vida,
que não é um programa de habitação social, né? Ele não busca resolver o problema do déficit habitacional, ele busca, na verdade, dinamizar a economia, principalmente a partir das empreiteiras, né? da indústria de materiais, da construção civil e tal, e uma série de outros mecanismos. O governo tenta fazer isso, empurra para frente, sem enfrentar os grandes gargalos estruturais da sociedade brasileira. Então, você não tem reforma tributária efetiva, você não tem redistribuição da terra, a propriedade, tanto no campo como na cidade, continua concentrada, você não tem enfrentamento dos grandes monopólios, você não tem enfrentamento consistente, né, da dependência econômica que o Brasil tem. Então, tem um monte de coisas ali que se colocam e que cobram um preço. E nesse contexto de crise, a classe dominante brasileira ela reapresenta, recoloca as cartas, que são as cartas de sempre, mas agora com muito mais agressividade. Diz, olha, é crise, mas, bom, não é para ser crise para a gente. Certo? Então, corte onde for necessário para atender os nossos interesses. Então, é por isso que o próprio governo Dilma ali é marcado, inclusive, né, porque foi chamado de estelionato eleitoral, porque o processo de campanha de 2014 é dizendo que não mexe nos direitos trabalhistas, tá, uma série de coisas, mas o governo vai tentar aplicar efetivamente esta receita, né, inclusive atacando direitos de diferentes maneiras, buscando atender segmentos do grande capital, em desfavor, inclusive, né, da classe trabalhadora, de modo muito evidente. Bom, o grande problema é que o governo Dilma não tinha condição de fazer isso no ritmo e nem na profundidade que a classe dominante exigia. E aí a classe dominante brasileira faz uma escolha. A escolha é derrubar, e como foi bem dito aqui por Priscila, retirar do caminho todos os entraves institucionais, políticos, que criavam obstáculos à aplicação desse receituário. Então, é isso que a gente tem assistido de 2016 para cá, né? E sobretudo. Né? Então, o próprio processo do impeachment é entendido como um golpe, porque ele cumpre um papel dentro desse processo, né? A prisão arbitrária do próprio Lula também tem correlação com isso. A eleição de Bolsonaro, nos termos, porque é também um entendimento por parte das frações hegemônicas da classe dominante que, para aplicar essa receita, é preciso, sim, mais violência, mais repressão, e, por isso, ter uma extrema-direita, né, legitimada dentro do espaço político, cumpre um papel. E aí, para finalizar aqui, né, me parece que eu acho que cheguei no tempo aqui, limite, não é isso, Denise? Só quero chamar a atenção para o problema da crise alternativa. Bom, é uma crise de hegemonia nesse sentido? Não. Porque uma crise de hegemonia não é simplesmente vivenciarmos uma crise que afeta a classe trabalhadora e produz insatisfação. Para existir uma crise de hegemonia, é necessário ter uma força contra-hegemônica questionando, né, com um programa, com uma capacidade de mobilização, com inserção de massas, aquilo que é a hegemonia. E o que nós percebemos é que mesmo forças que se apresentam, né, como forças questionadoras do governo Bolsonaro, no máximo esboçam um programa paliativo, né, de soluções dentro da ordem, dentro do sistema, aquilo que está colocado. Mas se a gente entende que o que nós vivenciamos não é um acidente de percurso, mas é uma resposta estruturada da classe dominante que opera no nosso país a uma crise estrutural e que busca reformatar o Estado brasileiro e a sociedade a esse momento histórico, significa que nós não podemos também pensar a alternativa como algo que é paliativo. Só a alternativa rompendo com essa lógica. Então, isso, basicamente, é o que nos falta, né, para transitar de uma crise que é institucional, que é uma crise política, que é uma crise econômica, que é uma crise social, uma crise sanitária, aquilo que o Antônio Gramsci chamava de crise orgânica, né? Quer dizer, você tem uma crise de autoridade da própria classe dominante, e nesse sentido, né, pode ser entendido como uma crise de hegemonia dos seus valores, das suas ideias, né, de não aceitação que, mesmo tirando Paulo Guedes, que tem que manter a austeridade, que a ideia de responsabilidade fiscal, mesmo que isso mate
as pessoas literalmente. Então, para combater isso, nós precisamos ter um programa. As forças, especialmente à esquerda, elas precisam ter um programa que ouse dizer o seu nome. Sem isso, é impossível fazer a disputa. E isso é importante, desde já, nas lutas, no processo prático, nas ruas, ou seja, ligando as demandas mais imediatas, um programa emergencial às questões mais estruturais da sociedade brasileira, que, como eu disse, é apresentar um programa que seja antimonopolista, antilatifundiário, anti-imperialista, né, que busque democratizar de modo radical a sociedade brasileira, que seja ecossocialista também, né, que busque enfrentar todas as opressões. Né? Então, a conexão do imediato com um programa que tem essas características, né, mas pensar que isso é fundamental, né, para que a gente consiga acumular forças em torno de uma alternativa de ruptura, né, com sentido revolucionário nessa perspectiva, né, de entender que nós precisamos de uma transformação radical, né, pela raiz, e não basta a reforma. Né? E aí, com isso, eu concluo dizendo o seguinte, quando se discute racismo estrutural, crise estrutural e tal, né, eu sempre gosto de brincar e dizer o seguinte, olha, você tem uma casa, nessa casa aí vivem 8 pessoas num cômodo. Você pode pintar a casa, você pode botar flores, você pode mudar a janela, você pode fazer um conjunto de coisas ali de reparo, mas ainda vão ser 8 pessoas vivendo dentro de um único cômodo numa casa. Ainda assim, vai ser um espaço que estruturalmente não responde ao que as pessoas precisam. Então, o que nós precisamos é de uma saída também estrutural, se nós vivemos uma crise estrutural. Para as classes dominantes está muito claro qual é a saída para elas, né? E a saída para elas é uma saída que nos mata. Aí cabe, diante disso, a gente também assumir a radicalidade necessária. A radicalidade necessária não é ser extremo, é ser coerente com o que o momento histórico nos exige. Então, em linhas gerais, é essa reflexão que eu queria apresentar aqui.